pregando, né, evangelizando, buscando a face de Deus. Os cultos têm que ser animados, porque o trono de Deus nesse momento ele está em atividade. Deus está agindo nesse momento. Os irmãos já pararam para pensar quantas pessoas estão pedindo oração, orando, pedindo alguma coisa para Deus nesse momento, e o trono de Deus está em ação. Ele dá ordem aos anjos, os anjos têm que fazer. Você já parou para pensar a rapidez com que um anjo deve descer aqui, quando ele manda? Já assistiu aqueles filmes lá, os deuses egípcios, né? Eles descem numa velocidade, mas aquilo lá é ficção, né? Aquilo lá é mitologia egípcia. Mas os anjos, eles fazem mesmo. A própria Bíblia diz, Jesus fala em Lucas 10: eu via Satanás descer do céu como um raio, como um relâmpago. Rapidez na queda dele, né? Ele também era um anjo. Os anjos são rápidos, eles atuam, eles estão agindo segundo a ordem de Deus. Quando acontece acidentes, pessoas são livradas, os livramentos que talvez nós nem vemos, os anjos que estão trabalhando ao nosso favor, os anjos é que estão fazendo. Sabe que eu conheço um pastor, acho que eu já testemunhei aqui para os irmãos. Eu conheço um pastor Dionísio, lá de Campinas. Ele é um exímio ensinador, ele é mestre mesmo nas escrituras. É um homem, tem um cabedal excelente para ensinar. Só que ele ensinava sobre os anjos, mas ele não cria nos anjos. Interessante, né? Ele mesmo falava, ó, eu estou ensinando vocês aqui, mas eu estou falando o que a Bíblia está falando, mas eu tenho dúvidas se os anjos realmente existem. Eu não sei se realmente eles são assim, né? E ele deu um testemunho, irmãos, que um dia ele entrou no banheiro. Estava chovendo muito na igreja lá em Campinas, tinha uma chuva torrencial, e ele entrou no banheiro, e estava tendo um congresso na igreja, e quando ele entrou no banheiro ele escorregou, e quando ele escorregou, ele falou, eu ia bater a cabeça no vaso, e com certeza eu ia morrer. Ele falou que quando ele escorregou, ele só viu um clarão dentro do banheiro, e ele viu quando um ser brilhante, que ele não consegue descrever, pegou ele, e sustentou ele nos braços. E naquele momento o Espírito Santo falou no coração dele, está vendo, Dionísio? Os anjos são reais, foi eu que mandei o anjo aqui para te salvar, senão você ia morrer. Então os anjos, eles existem, estão a serviço de Deus. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui nesse texto, nessa visão que o profeta Ezequiel teve, né? Nessa visão extraordinária, excepcional, que ele viu sobre esses seres celestiais. Como eles agem, de que forma eles são ordeiros, porque Deus é ordeiro. Por isso, irmãos, que eu fico indignado quando eu vejo alguém fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Às vezes pessoas que dizem assim, ó, vou cantar um hino aqui, é para Jesus, viu? Pode ser de qualquer jeito, desafinado, de qualquer jeito, e ainda fala assim, tadinho, deixa o irmão cantar. Tem que cantar. Se ele não sabe cantar, é melhor ele fazer outra coisa, a coisa que ele tem aptidão, porque para fazer para Deus tem que ser bem feito, porque o Senhor, Ele está sentado no trono, está executando com perfeição, e nós não somos perfeitos, mas temos que adorá-lo da melhor maneira que nós pudermos. Então vamos acompanhando aqui comigo, eu não vou ser extensivo, cansativo. No versículo, então nós entendemos aqui que quando ele diz espalha brasas sobre a cidade, irmã Roberta, ele está falando da destruição de Jerusalém, que foi executada por Nabucodonosor, mas teve aqui uma execução no mundo espiritual de Deus, né? Até porque, vamos ler um outro texto em Jeremias. As brasas vieram de Deus, mas quando Nabucodonosor queimou a cidade, né, é porque Deus usou ele para a execução da destruição que haveria mesmo em Jerusalém. Vamos dar uma olhada num texto em Jeremias. Jeremias 1,14. Acho que é Jeremias 1,14. Eu não marquei aqui, mas... Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 14. Exatamente. Esse texto aqui, ó, os irmãos percebam, diz assim, ó: ao que me disse, o Senhor do norte
se estenderá o mal sobre todos os habitantes da terra. Por que está falando do norte? Porque eu já ensinei os irmãos que o trono de Deus fica no norte, né? O trono de Deus é num monte alto, chamado Monte Sião, o Senhor da montanha, Deus da montanha, né? O El Shaddai, o Todo-Poderoso, que está num monte vertical, lá, por isso que tem o Monte Sião aqui na terra, porque tem o Monte Sião lá em cima também. O da terra é um protótipo, e lá é o norte. Deus vem do norte. A Bíblia diz que ele vem de Temã, vem do norte. Temã é lugar da sabedoria. Lá, depois acho que em Abacuque nós vamos ver se a gente acha esse texto. E quando a gente volta para o capítulo 9, deixa aberto em Jeremias aí. Quando a gente volta para o capítulo 9 de Ezequiel, você vai perceber no versículo 2, sobre o homem de linho, que é o próprio Jesus. Ezequiel 9, versículo 2, ó. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada um com uma arma de massacre em sua mão, e um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado, no cinto aqui. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. Isso aqui é lá na sala do trono. Eles vieram do norte. A destruição vem do norte. Por quê? Porque é onde está o trono de Deus. O juízo de Deus, o que Deus executa, vem da banda do norte. Por isso que quando a gente lê o capítulo 14 de Isaías, Lúcifer diz assim: eu colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus no norte. Ele fala que é onde estava o trono de Deus. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus, ao norte. Que pretensão, irmãos, se colocar acima de Deus. Por isso que ele foi destronado, né? Não há nenhum ser humano ou espiritual que possa ser comparado com o nosso Deus. Ele está no trono, governando todas as coisas. Glória a Deus. Voltando para o capítulo 10 de Ezequiel. Capítulo 10 de Ezequiel, versículo 4. Diz assim: então a glória do Senhor subiu desde o querubim. O querubim está embaixo, a glória foi subindo. A palavra glória aqui não é Shekinah, viu? É a palavra Iravod. Shekinah não é glória, Shekinah é revelação. E a tradição judaica chama de Shekinah, mas essa palavra não está na Bíblia. Toda vez que você lê glória aqui no Antigo Testamento, a palavra Iravod, Ikabod, não tem a palavra Shekinah. A gente vê nos louvores, a gente vê pastores pregando, mas na verdade não tem. Esse aí já foi lido, né? Ezequiel 10 agora, versículo 4. Eu só fiz questão de fazer um paralelo. Jeremias também falando de onde vem do norte, sempre do norte. Versículo 4. Esse texto do versículo 4, irmãos, ele tem um paralelo com Isaías 6. Observem, ó. Então a glória do Senhor subiu desde o querubim e ficou sobre a soleira da casa. A casa é o templo, e a casa encheu-se de nuvem, ou da nuvem, e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. Irmãos, quem é o resplendor da glória de Deus? Jesus. Então aqui é uma manifestação do próprio Jesus diante do trono. Os querubins, a glória começou a subir debaixo do trono, foi subindo, encheu de nuvem, né? Ficou aquela nuvem escura, como enchia no tabernáculo de Moisés, quando o sumo sacerdote entrava lá, no dia da expiação, que não dava para ver nada, ficava no escuro. Por isso que a Bíblia diz, tem textos na Bíblia que diz assim: o Senhor habita na luz inacessível, porque ninguém podia entrar lá no lugar santíssimo. E ainda diz mais, que o Senhor habita na escuridão. Tem textos que diz, habita nas trevas. Esse habitar é a arca que ficava dentro do lugar santíssimo. A mesma manifestação da glória de Deus que aconteceu em Isaías 6, acontece aqui em Ezequiel capítulo 10, versículo 4. E ainda aqui, vocês percebam que Jesus também está presente, porque Ele é, o apóstolo Paulo diz que Ele é o resplendor da glória de Deus, a luz que ilumina os homens, a luz que tira o homem das trevas do pecado. Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite
Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Vamos continuar acompanhando, vamos ler mais um texto. Hebreus capítulo 3, versículos do 3 ao 5. Glória a Deus. É muita informação, né? Hebreus capítulo 3, do 3 ao 5. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. O que é que a Bíblia está mostrando aqui? Que Jesus, aquele que tem o tinteiro, é maior do que os anjos, maior do que os outros seres. Ele executa, porque ele também é Deus, né? Ele é Deus. E a sua glória, irmãos, ela é maior do que a glória dos homens. Os homens podem se assentar no trono de glória, pode achar que ele é infinito, como os imperadores que se sentiam deuses mesmo, né? Alguns gostavam de ser chamados de deuses, de soberanos, mas a glória que nunca passa é a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, no capítulo 2 de Daniel e no 7, nós já estudamos aqui a semana passada, fala sobre o reino dele que nunca passará. Os reinos da Assíria, do Egito, da Babilônia, da Medo-Persa, da Grécia, o Império Romano, que foi o mais extensivo em tempo, passou, ruiu, dissolveu, mas o reino dele continua intacto, firme, constante, porque ele é o Senhor de Todo-Poderoso, que está sentado no trono. Vamos voltar lá para o capítulo 10 de Ezequiel, dar mais algumas explicações aqui. Desde o capítulo 1 de Hebreus, ele vai falando sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés, em relação aos anjos, em relação a Josué, em relação à lei. No capítulo 10 de Ezequiel, versículo 4 ainda, 5. O som das asas dos querubins se ouviu até o alto externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando Ele fala. Como é que eu ensinei os irmãos aqui, que é a voz de Deus quando Ele fala? De muitas águas. Vocês viram aqui que o querubim, ele ia batendo as asas e ele ia fazendo um som como a resposta da voz de Deus, como Deus falando, né? Tamanho era aquele, com um som de muitas águas. O querubim está abaixo do trono. Agora preste atenção numa coisa aqui, versículo 6. Aconteceu que quando ele comandou o homem vestido, quem comandou o homem? O Pai. Comandou quem? Jesus, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Então ele entrou e parou ao lado das rodas. Preste atenção nisso daqui. O Pai não mandou ele pegar o fogo? Sim ou não? Está escrito aí ou não? Por que ele não pegou? Versículo 6. Aconteceu que quando ele comandou o homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Então ele entrou, parou ao lado das rodas. E um querubim estendeu a sua mão dentre os querubins, os outros querubins, para o fogo, onde estavam os querubins, embaixo, no piso da sala, o qual tomou e saiu. E ali apareceu nos querubins a forma da mão de um homem debaixo das suas asas. Isso aqui fala, irmãos, da longanimidade e da paciência que Jesus tem ao executar o seu juízo por causa dos pecadores. Ele já poderia ter pegado lá na hora, e já pegado o fogo, a brasa,
para lançar, mas ele está esperando. Ele é longânimo, ele tem paciência, ele quer que todos os homens se salvem. Os irmãos já pensou se ele fosse executar o juízo dele como nós merecemos, como essa humanidade aí fora merece, como essas pessoas estão fazendo aí fora, como eles estão banalizando as coisas de Deus, como eles estão blasfemando contra Deus, os homens céticos que são ateus, que proferem palavras de blasfêmia contra Deus, mas ele é longânimo, ele é misericordioso, ele está aguardando, mas chegará o momento em que ele executará o juízo de Deus. Eu não sei se os irmãos viram os homens estão brincando tanto com Deus. Eu não sei se vocês viram essa semana, eu mandei no grupo um trabalho que aconteceu aqui em Barretos esse final de semana, domingo, né? Numa igreja aqui, que eu não sei que igreja que é em Barretos, mas irmãos, é de indignar, é de deixar a gente doente. Se Jesus falou para a igreja de Laodiceia: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Agora, irmãos, se Jesus passou mal, imagina nós. O cidadão, irmãos, o pastor Najib que me mandou, falou: pastor Mauro, dá uma olhada aí, o que o senhor me fala desse trabalho? Aí eu já na hora, né, irmãos, falei: charlatanismo, espiritismo, feitiçaria gospel. A verdade é essa. Sabe o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam com 1 litro de óleo, tinha uma mulher com 1 litro de óleo, e tinha um cidadão que se diz pastor, que na verdade é um impostor, e ele dizia assim: olha, Deus está me revelando que essa mulher tem prego dentro da barriga dela, vou tirar. Aí ele dizia: tira ou deixo? Ó que Deus bonzinho, hein? A mulher está cheia de espinho dentro da barriga, e o outro falava assim: dom de maravilha. Aí ele dizia: joga óleo, joga óleo. Isso daí é uma estratégia. Quando você estuda apologética cristã, você aprende isso daí. A barriga da mulher parecia uma pista de óleo, eles iam despejando, e ele ia mexendo assim na barriga da mulher, próximo ao umbigo aqui, e ele fez isso com várias mulheres. Eu não vi nenhum homem lá, só mulher, né? Parece que ele... Bom, deixa para lá. Aí o que aconteceu foi o seguinte, irmãos: ele dizia: tira ou deixa? E o povo: tira. E aí ele ia puxando assim. Quando a gente estuda apologética cristã, a gente estuda esse tipo de coisa, e você aprende a discernir. Ele está fazendo isso: joga óleo, glorifica a Deus, joga óleo, porque nisso, no momento que ele fala isso, ele tira a atenção do subconsciente da pessoa, e ele manipula a pessoa para fazer ilusionismo. Os irmãos já viram aqueles mágicos que faz uma mulher virar onça, daqui a pouco faz a onça virar mulher? Aquilo ali é ilusionismo. Ele consegue manipular o subconsciente da pessoa, porque na verdade as pessoas pensam que os olhos nós temos os 5 sentidos, né? E as pessoas pensam que o olho é o sentido mais rápido do ser humano. Não é. Uma vez veio um cego aqui na igreja, no outro salão lá, ele enxergava mais que nós, irmãos. Nunca vi um negócio daquele lá. Ele pôs a mão no microfone e falou: lê som, marca do microfone. Chegou na casa da Paola, colocou a mão na televisão, marca tal. Pegou acho que um rádio, marca tal. Sabia tudo. Entrou no carro comigo, carro tal. Tudo. Então essas pessoas conseguem manipular de tal forma que nós não percebemos. A visão do ser humano não consegue perceber. Na medida que ele vai passando a mão ali, ele vai manipulando. E ele tirou prego da barriga da mulher, tirou espinhos. A mulher gritava, falava que estava com dor. Isso aí é hipelotismo. Como que as pessoas, irmãos, estão enganadas? Como que Deus não fulmina uma pessoa dessa? Porque Ele é longânimo. Ele está esperando, mas chegará o dia que essas pessoas terão que estar diante dEle, e Ele não terá mais misericórdia. Ele vai julgar. Charlatões, e o povo em frenesi, chorando, alguns chorando, dom de maravilha. Se eu tivesse lá, eu dizia dom de enganação, né, de charlatanismo. As pessoas estão enganando, irmãos, utilizando o nome de Deus. Como que o ser humano, ele é levado por esse tipo de coisa. E quando você prega a palavra, ensina a palavra, as pessoas não se deixam ser levadas. Então Deus é longânimo. Acompanhe comigo aqui, versículo 8. Ele estava próximo, ele parou. A Bíblia diz que ele parou, né? No versículo 6.
ao lado das rodas. Versículo 7. E um querubim estendeu a sua mão dentre os querubins, embaixo, no trono, no piso, para o fogo que estava entre os querubins. Tomou dele, pôs nas mãos daquele que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. O querubim entregou na mão dele. Ele esperou. Ele é Deus, ele é soberano, mas ele esperou o querubim. Olha como ele é ordeiro. Olha como tem que as coisas no céu são em ordem. O querubim pegou, colocou na mão dele, ele tomou, aí ele saiu para executar o juízo. Ele deu um tempo, irmãos. Ele é misericordioso. Os irmãos imaginem, se Deus na sua ira fosse destruir essa terra aqui, já teria destruído tudo, né? Versículo 8. Ali apareceu nos querubins a forma da mão de um homem, debaixo das suas asas. E quando eu olhei, eis as 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e a outra roda junto a outro querubim. A aparência das rodas, sabe que cor que era? Verde, quase da cor dessas cadeiras aí, ó. É um verde opala, né? Intenso, aquela pedra opala, um verde azulado, translúcido. Isso é a cor do berilo, são as rodas. Os irmãos já imaginou aquelas rodas dessa cor, intenso, brilhante, translúcido, andando sobre aquele mar de cristal, água, fogo e gelo, de um lado para o outro? Que visão impressionante, que privilégio teve o profeta Ezequiel de ver, de vislumbrar. E todo salvo que for fiel, um dia ele verá o trono de Deus. Temos que ser fiel, né? Agora, para terminar, irmãos, algo que me chamou a atenção aqui é que no versículo, e outra coisa, né? Existe uma harmonia aqui. Vocês perceberam que quando um vai para um lado, o outro não força a ir para o outro lado? Eles vão na harmonia certinho. Quando o outro vira também. E as asas vão fazendo barulho. O que significa isso? Que a obra de Deus precisa ter harmonia. Não pode ter cabo de guerra. Quando um puxa para um lado, o outro tem que puxar junto. Vocês perceberam como é no céu? Um está puxando para lá, o outro puxa para cá, né? Existem grandes conflitos em igrejas por aí, porque um puxa para cá, o outro, cabo de guerra. Aqui não, quando um querubim vai para um lado, ele vai também. Quando ele vira, o outro vira junto. Isso é harmonia no céu. Vamos dar uma olhada no Salmo 103, o verso 19. Salmo 103, verso 19. Perfeição de Deus, né? Harmonia dos seres celestiais. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Perceberam? Aonde está o trono? No céu. E ele domina o seu reino sobre tudo. Então, irmão, se alguém pensa assim, esse reino é meu, esse reino é eu que sou dono, né? Está equivocado. Vocês já ouviram o hino da Inglaterra? A letra do hino da Inglaterra? Deus salve a rainha. Não é para saudar a rainha, não. É salvar a rainha. Porque a Inglaterra é um país cristão, né? Inclusive a rainha da Inglaterra, ela faz leitura da Bíblia todo dia. Deus salve a rainha, porque elas têm consciência que Deus está num trono maior do que a rainha Elizabeth II. Inclusive a igreja anglicana, estou até usando uma Bíblia aqui que é da igreja anglicana. A igreja anglicana é a igreja estatal da Inglaterra, que surgiu justamente para se contrapor à igreja romana. Então, irmãos, preste atenção no que eu estou falando. Deus está acima dos reinos humanos. Deus está acima de todos os reinos, né? O diabo, quando foi tentar Jesus, disse assim: se prostrado me adorares, eu te darei todos esses reinos do mundo que a mim foi entregue. Porque realmente o homem entregou para ele, mas ele pensa que ele pode governar, porque Deus está acima dele. O governo é do Senhor. Todos os reinos pertencem a Ele. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. E por fim, eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa interessante.
Vocês percebam no versículo 20, diz assim, ó: esta é a criatura vivente que eu vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e eu sabia que eles eram querubins. Por que ele está falando isso? Primeiro que aqui ele está dizendo o seguinte, a Bíblia está dizendo, não são seres ufológicos, não são, a Bíblia está interpretando ela, são querubins. Eu sabia, o profeta está dizendo, que eram querubins. Segunda coisa, você percebe que ele viu esses querubins com 4 rostos. Quantos rostos? Rosto de boi, bezerro, rosto de águia, que é o último que fala, rosto de leão e rosto de homem, que fala dos 4 evangelistas, dos 4 evangelhos. Só que quando ele diz assim, eu sabia que era querubim, ele está dizendo o seguinte, não tem idolatria aqui, porque o boi, o bezerro, foi usado lá no Monte Sinai, para ser feita idolatria. Quando Moisés subiu no monte, que ele ficou 40 dias lá, eles disseram, nós precisamos fazer para nós um Deus. Idolatria já vista, vem de Javé, né? Não é que eles queriam outro Deus, eles queriam uma figura que representasse o Deus deles, mas é idolatria. Então o que Ezequiel está dizendo aqui, olha, não é aquele boi de lá, não é aquele bezerro, não é idolatria, não é um leão, não é nada disso. O que eu sei são querubins, ele está dizendo, eles estão a serviço do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. E esqueça aquela idolatria lá, porque Deus está no trono. Glória a Deus. Por isso, irmãos, qualquer tentativa de se fazer uma imagem de Deus vai se profanar aquilo que é santo. Ainda que Deus descesse aqui agora, ó, e nós olhássemos para Ele, visse Ele, nós não estamos autorizados a fazer imagem dele, porque o ser humano profana aquilo que é santo. Não tem como fazer. Rosto como de leão, não está dizendo que é de um leão, é aquilo que ele mais parecia um leão, de bezerro, parecido com o de homem, parecido com o de bezerro, mas não é de bezerro. Perceberam? Então, irmãos, aqui essa visão, esse aqui é o 5º homem, né, que nós estamos falando, que viu o trono de Deus. É uma visão fascinante, uma visão que não é para qualquer pessoa. Profundidade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, quando ele canta aquele hino, ele diz assim, ó profundidade da sabedoria e da ciência de Deus. Nós precisamos adorar o Senhor, crer nessa palavra, não se deixe levar por movimentos, se deixe levar por essa palavra, porque ela é inerrante. Aqui está a instrução que nós precisamos. E para terminar, sobre aquele assunto lá de Barretos, a Bíblia diz que os dons espirituais são manifestos para o que for útil, para um fim proveitoso. Qual a utilidade? Mandar uma das irmãs deitar aqui, encher a mão de óleo, jogar óleo na barriga da irmã e ficar passando a mão, e depois tirar prego. Qual a utilidade, irmãos? O sangue de Jesus tem poder, né? Coloque-se de pé, por favor.